Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula dessa semana. Estamos falando de reações químicas e hoje nós vamos falar sobre condições de ocorrência de reações de dupla troca. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. Muito bem. Vamos lá, então. Então, na primeira semana sobre o assunto, a gente falou dos tipos de reações inorgânicas, falamos de balanceamento. Semana passada nós falamos das condições de ocorrência de deslocamento, né, simples troca, e hoje nós vamos falar das condições de ocorrência de dupla troca, ok? Então, para a gente relembrar, né, dupla troca, eu preciso ter necessariamente duas substâncias compostas, onde o cátion de uma substância vai se ligar ao ânion da outra substância. E o cátion da segunda substância vai se ligar ao ânion da primeira substância. A gente vai trocar os íons, ok? Nesse tipo de reação, ela vai sempre ocorrer em meio aquoso, tá? Para que ocorra essa troca de íons. Não vai ocorrer, não vai existir reação de oxirredução aqui, tá certo? E quando a gente fala em reação de neutralização, que a gente aprendeu em inorgânica o ano passado, nós revimos esse ano, quando a gente fala de formação de sais, a gente fala de reações de neutralização também, ácido-base. Reações de neutralização é uma dupla troca especial, tá certo? Então, para relembrar, né, duas substâncias compostas, a gente tem aqui a troca entre os íons, o cátion de uma substância se juntando com o ânion de outra substância. O ânion da primeira se juntando com o cátion da segunda, ok? Então vamos lá. Quais são as condições para que esse tipo de reação aconteça? Então nós temos 4 condições, ok? Uma dessas condições deve acontecer, senão a reação não ocorre, tá? Então, qual a primeira delas? A gente vai detalhar um pouquinho mais logo mais adiante. Formação de um sal insolúvel, formar um precipitado. Vamos ver. Formação de um gás. Então, vou observar. Então, quando eu falo em formar um sal insolúvel, lembra que para a reação química eu vou observar alguma mudança para identificar que a reação não está ocorrendo, tá? Então, se forma um sal insolúvel, eu vou ver alguma coisa se aglomerando no fundo do meu meio, né? Estou fazendo a reação dentro de um becker, eu vou observar no fundo do becker a formação de um sólido, de alguma coisa se depositando no fundo, precipitando. Quando ocorrer, né, formação de gás também é uma condição. Eu vou observar bolinhas formando no meu meio. Formação de um produto menos ionizável. Aqui a gente não consegue observar muito visualmente, mas a gente vai entender como é que funciona essa questão. E se a minha reação for uma neutralização, e daí a gente já sabe que tem que ter um ácido mais uma base para ela acontecer. Então vamos lá falar um pouquinho de cada uma delas. Então, para a formação de um sal insolúvel, a gente vê aqui nesse vídeo, né? Já vou mostrar ele maior. A formação, tinha um líquido branco e está se formando esse amarelo aí no meio, né? Está surgindo do nada? Não, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então aqui eu tenho a reação entre o iodeto de potássio com o nitrato de chumbo 2. Quando a gente mistura essas duas soluções, forma-se o iodeto de chumbo 2, que é um sólido amarelo. Tá? Então, forma-se uma substância insolúvel em água. Vamos ver ela maior aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho. Então, quando eu gotejo a outra solução aqui nessa primeira, começa a formar o iodeto de chumbo 2, que é uma substância insolúvel em água. Por isso, ela imediatamente, como ela não dissolve em água, ela fica no estado sólido e ela vai depositar no fundo, tá? A gente consegue, depois que toda a reação acontecer, separar a parte líquida do sólido formado, fazendo uma filtração, tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Como nós falamos na última aula,
Todo sal é formado por ligação iônica. Compostos iônicos, quando estão em meio aquoso, eles sofrem dissociação, ou seja, os seus íons estão separados na minha solução, ok? Então, como exemplo, eu tenho aqui uma solução de nitrato de prata, então eu tenho os íons nitrato e os íons prata dispersos na solução, que vai reagir com uma solução de cloreto de sódio. Então, eu tenho os íons sódio e os íons cloreto também dispersos. Quando eu misturo essas duas soluções, vai ocorrer a troca entre os íons, ou seja, o nitrato vai se juntar com o sódio e o cloreto vai se juntar com a prata. O nitrato com o sódio forma forma nitrato de sódio, que é uma substância solúvel, é um sal solúvel, então eu vou continuar tendo esses íons dispersos na minha solução. Mas, quando eu junto, forma de falar, quando junta o cloreto com a prata, forma o cloreto de prata, que é uma substância insolúvel, portanto, vai ficar no estado sólido, igual o vídeo que a gente viu agora, né, formando aquele negócio amarelo. Nem todos são amarelos, né? Cada substância vai ter uma cor. Mas aqui o cloreto de prata vai estar no estado sólido e vai depositar no fundo, vai precipitar. Eu vou indicar na minha reação, então, no cloreto de prata com a letra S na frente da substância, indicando que está no estado sólido, ou ainda utilizando a setinha para baixo, indicando que precipitou. Tá? Então, essa reação acontece. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, o nitrato de potássio com o cloreto de sódio. Então, mais uma vez, compostos iônicos em solução estão dissociados, os íons estão separados dentro da solução. Aqui, então, eu tenho íon potássio e íon nitrato. Na outra solução, íon sódio e íon cloreto. Então, vai trocar os íons quando eu misturar as soluções. O nitrato com o sódio e o cloreto com o potássio. Entretanto, se eu formar nitrato de sódio é uma substância solúvel em água. E o cloreto de potássio também é uma substância solúvel em água. Então, quando eu misturo essas duas soluções, eu vou ter os íons dispersos na água, tá? Eu não formo nenhum gás, não formo nenhum sólido. Então, essa reação, na verdade, ela não acontece, porque ela não tem nenhuma das 4 condições para a ocorrência de dupla troca, tá? Então, eu estou misturando as duas soluções, eu continuo tendo os íons dispersos, só que eu não vou afirmar que essa reação aconteceu, porque eu não tenho formação de sólidos aqui. Ela não ocorre, tá? A pergunta agora que vem é, professora, como é que eu vou saber se um sal é solúvel ou insolúvel? E daí a gente tem algumas regrinhas a seguir, tá? Essa tabela, ela tá lá no livro, na página... não lembro qual a página, mas ela tá lá no livro, depois eu passo para vocês qual página que tá, para vocês verem essa tabela maior e melhor, e a gente vai consultar ela sempre que necessário, mas assim, a gente vai pegando jeito, tá? Então, essa tabela está dividida em 2 partes. Então, nós temos alguns ânions que geralmente são solúveis em água. Então, eu falo que o nitrato, os nitratos, então, nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrato de cálcio, todos os nitratos são solúveis. Então, nitrato de qualquer coisa é sempre solúvel em água. Assim como os acetatos, acetato de sódio, acetato de magnésio. Qualquer acetato é solúvel, ok? Aí nós temos os cloretos, brometos e iodetos. Se vocês quiserem pesquisar, até tem uma musiquinha relacionada a isso, tá? Os cloretos, brometos e iodetos geralmente são solúveis em água, mas nós temos exceções, que são quando o cátion for prata, mercúrio ou chumbo 2. Então, se eu tiver, por exemplo, cloreto de potássio, é solúvel. Mas se eu tiver cloreto de prata, é insolúvel. Mesma coisa para o brometo e para o iodeto. E os sulfatos? Os sulfatos também são solúveis, mas com exceções do sulfato de cálcio, estrôncio, bário, mercúrio e chumbo 2, tá? Agora a gente vai ver a segunda parte da tabela.
Então, esses são ânions que normalmente são insolúveis, mas também terá exceções. Então, os sulfetos. Sulfetos normalmente são insolúveis, com exceções. Quando for sulfeto de amônio ou quando o cátion for um metal alcalino ou alcalino terroso, ou seja, família 1A ou 2A, tá? Então, sulfeto de ferro é insolúvel, mas sulfeto de sódio é solúvel, porque o sódio está na família 1A da tabela periódica. Os carbonatos normalmente são insolúveis. Quais as exceções? Quando for um carbonato carbonato de amônio ou algum carbonato com elemento da família 1A da tabela periódica. Tá? E os fosfatos, a mesma coisa. Normalmente eles são insolúveis, com a exceção do fosfato de amônio e o fosfato com algum elemento da família 1A da tabela periódica, tá? Sem pânico, sem desespero, a gente vai consultando a tabela e com o tempo vai pegando alguns sais insolúveis que mais aparecem pra gente, tá bom? Envolvendo prata normalmente, ou alguns carbonatos, os nitratos sempre aparecem, tá certo? Sem pânico, a gente vai pegando isso aos poucos, tá? Muito bem, então agora a gente vai para a próxima condição, que é quando tem formação de um gás. Então, numa reação com formação de um gás, também no próximo slide eu vou colocar o vídeo maior para vocês enxergarem. Então, essa reação é a reação do ácido acético, que é o ácido do vinagre, com o bicarbonato de sódio, tá? Nessa reação, vai formar acetato de sódio e ácido carbônico. Ah, professora, quem que é o gás aqui? Muito bem, a questão aqui é que o ácido carbônico, o H2CO3, é um ácido instável e ele vai se decompor em água e gás carbônico e vai formar o gás, que é o que vai indicar para a gente a ocorrência da reação, tá? Vamos ver esse vídeo aqui maior. Isso. Então, o gás ou a gente enxerga a bolha formando, né, no meio onde a reação está acontecendo, ou então eu uso de algum artifício para conseguir visualizar esse gás que está sendo formado. No caso aqui no vídeo, ele coloca o bicarbonato de sódio dentro das bexigas e ele coloca vinagre dentro das garrafas. No caso aqui, ele vai querer mostrar que a quantidade de vinagre vai interferir na quantidade de produto formado. A gente vai ver isso depois em um outro momento. Mas aqui a gente consegue ver o quê? Hora que ele despeja o bicarbonato dentro da garrafa, a gente observa que as bexigas começam a encher, ou seja, é o gás que está sendo formado. Se eu olhar aqui embaixo, eu também vejo que formam as bolhas, tá? Então, consigo observar essa situação nos dois momentos. Isso. Então, aqui um outro exemplo, né? Ácido sulfúrico com carbonato de sódio. O que vai acontecer? Então, o ácido sulfúrico, ácido libera H+, então em solução eu vou ter os hidrogênios e o sulfato. Carbonato de sódio, vou ter o sódio e o íon carbonato, tudo dissolvido em água, né? Os íons dispersos em água. Quando eu misturo essas duas soluções, ó, o sulfato do ácido vai se juntar com o sódio do carbonato, sulfato de sódio. Aí eu tenho os hidrogênios do ácido, os H+, com o carbonato, e vai formar ácido carbônico. Mas, de novo, esse ácido carbônico, ele é instável, e ele vai se decompor em água e gás carbônico. Então, a forma correta de escrever a reação inteira é colocando a água e o gás carbônico já na reação. Então, ácido sulfúrico mais carbonato de sódio forma sulfato de sódio, água e gás carbônico. E daí eu indico ou com a letra G de gasoso na frente do CO2, ou a setinha para cima, indicando que é um gás na formação do gás carbônico, tá? E aqui estão algumas substâncias que mais aparecem para a gente. Então, o H2S, né, o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico. O CO2, ele vai aparecer quando, né, nas reações, quando formar ácido carbônico, e daí vai acontecer essa decomposição que eu mostrei. O SO2,
o dióxido de enxofre, ele vai ser formado quando a minha reação formar o ácido sulfuroso, o H2SO3, que ele também é instável e vai se decompor em água e SO2. E a amônia, NH3, quando formar hidróxido de amônio, que também é uma substância instável e vai se decompor em amônia e água. Tá? Então, essas são as principais substâncias voláteis que vão aparecer aí pra gente. Beleza? Próxima condição. Formação de um produto menos ionizável ou dissociável. Então, aqui a gente vai focar mais na questão do menos ionizável e vamos relembrar a questão dos ácidos. Então, o que nós vimos o ano passado em inorgânica? Revimos agora no comecinho do ano. Todo ácido em água libera H+, ou seja, ele se ioniza. Mas os ácidos, essa ionização não acontece 100%, não acontece completamente. Ou seja, se eu tiver 1000 moléculas de um ácido, eu não vou ter todas elas liberando H+. E isso indica a força de um ácido. Então, peguei um ácido, coloquei em água. Quanto mais H+ ele liberar, mais forte será o meu ácido. Quanto menos H+ ele liberar, menos forte é o meu ácido, tá? Então, qual é essa condição para a ocorrência dessa dupla troca? Eu ter um ácido mais forte como reagente e formar um ácido mais fraco nos meus produtos. Isso que significa a formação de um produto menos ionizável. Aqui nesse exemplo, eu tenho, então, o HCl reagindo com o acetato de sódio. Então, o HCl é um ácido, em solução vai liberar H+ e Cl-, e o acetato de sódio vai liberar o sódio e o íon acetato. Quando eu misturo essas duas soluções, então, o cloreto vai se juntar com o sódio, vai formar cloreto de sódio, e o H+ vai se juntar com o acetato e vai formar o ácido acético. Então, nós teremos aqui como reagente o ácido clorídrico, que é um ácido forte, e vai formar o ácido acético. O ácido acético é o ácido vinagre, que é um ácido fraco. Então, nessa situação, a reação, a condição é formar um produto menos ionizável, ou seja, um produto mais fraco do que o meu reagente. E a gente observa isso conhecendo as substâncias que participam da reação. Não vai ter nenhuma evidência visual. Não vai formar sólido, não vai formar gás, não vai mudar de cor, nada. Mas eu tenho que saber quais são os produtos e conhecer os produtos e reagentes que estão participando, tá certo? Então, aqui eu tenho a comprovação de que essa dupla troca acontece porque formou um ácido mais fraco do que o ácido que eu tinha nos reagentes. Aí você para essa hora e fala, meu Deus do céu, e como é que eu vou saber se um ácido é forte ou é fraco? Então, relembrando lá um pouquinho, lá do primeiro ano, se não lembra tudo bem, a gente vai falando disso e vai revendo essas questões, tá bom? Também, sem pânico. Nós temos primeiro um índice que a gente chama de grau de ionização. Lembra que eu acabei de falar sobre a questão de liberar os H+? Quanto mais H+ um ácido libera, mais forte ele é, e maior o grau de ionização, tá? Então, daí a gente tem um valor determinado em porcentagem. Por exemplo, o ácido clorídrico, o HCl, o alfa dele, o grau de ionização dele é em torno de 92, 93%, tá? Então, como o alfa é maior, igual ou maior que 50%, o HCl é um ácido forte. Se eu tiver um grau de ionização que estiver entre 5 e 50, eu vou dizer que é um ácido moderado. E se for igual ou menor que 5%, é um ácido fraco. O ácido acético, ele está aqui, ó. O grau de ionização dele está lá entre 3%. Ah, e a gente tem que decorar os graus de ionização dos ácidos? Não. Normalmente, essas informações são dadas para a gente no exercício, na situação que a gente está analisando. Tá? Então, quando eu falo em grau de ionização, essa informação é dada para a gente, tá bom?
Eu tenho que lembrar que 50 para cima é forte, 5 para baixo é fraco. Isso eu preciso lembrar. Aí a gente tem uma escala de força também dos ácidos, né? Dos ácidos. Então tem aqui o cianídrico, o bórico, o carbônico, que são fracos, o fluorídrico, o nitroso e o fosfórico, que são moderados, o nítrico, sulfúrico, clorídrico, brômico e iodídrico, que são fortes, tá? Ah, não vai decorar isso daqui também. A gente também sempre vai buscando as informações para ir gravando na nossa mente. Não tem essa sequência de força dos ácidos. O que eu posso fazer se for um oxiácido, ou seja, tem oxigênio? Eu vou fazer a quantidade de oxigênios da fórmula menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui, ó, eu teria 4 menos 1. Aqui no sulfúrico, 4 menos 2. No fosfórico, 4 menos 3. E no bórico, 3 menos 3. Se o resultado dessa subtração for 3 ou 2, o meu ácido é forte. Se o resultado for 1, é um ácido moderado. E se o resultado for 0, é um ácido fraco, tá? Isso para os oxiácidos. E para os hidrácidos, não tem oxigênio. Eu tenho que HCl, HBr e HI são sempre ácidos fortes. HF é moderado. E todos os demais vão ser fracos, tá? Eu vou passar essa apresentação aqui para vocês consultarem, mas essas informações tem no livro e a gente sempre vai tirando dúvida quando elas aparecerem, tá certo? E vamos para a última condição de ocorrência, que é quando eu tenho uma reação de neutralização. Daí que eu tenho que lembrar. Neutralização, ácido mais base forma sal mais água, tá? Então, a gente sabe aqui, então, como exemplo, eu vou ter o HCl, né, reagindo com NaOH, vai formar NaCl mais água, reação de neutralização. Então, se eu não tenho formação de sólido, se eu não tenho formação de gás, se eu não tenho formação de um produto menos ionizável, mas eu tenho uma reação de neutralização, ácido mais base formando sal mais água, eu tenho uma dupla troca. Se eu não tenho nenhuma dessas 4 condições, a reação não acontece, beleza? Então, aqui eu tenho a neutralização. Também é uma dupla troca, por quê? O hidrogênio do ácido, né, que é o positivo, que é o cátion, vai juntar com o OH da base, que é o ânion, e vai formar água. O Na da base vai se juntar com o Cl do ácido, então cátion com ânion, e vai formar o sal. Tá certo? Muito bem, é isso. Vou deixar os exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês me escrevam e me perguntem, e a gente tira as dúvidas na próxima aula. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau!